quadrilha que costuma dar show, a quadrilha mais amostrada chegou, a quadrilha mais amostrada. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início aqui à nossa roda de conversa virtual. Essa roda de conversa virtual tem o tema Saberes e Fazeres da Cultura Junina. É uma ação do projeto do edital Ceará Junino, no qual a Ribaçaia foi contemplada esse ano. E ele é apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Lei número 18.012, de 1º de abril de 2022. Essa roda de conversa tem a liderança do nosso querido mestre da cultura junina, Raimundo Claudino, o qual tem uma admiração enorme. Não só eu, mas também toda a Ribaçaia tem uma admiração enorme. E quando a gente pensou em fazer essa roda de conversa, o primeiro nome que veio na cabeça foi o do senhor. Então, para a gente é um prazer enorme estar escutando a sua vivência no São João. Lembrando que essa roda de conversa, ela é gravada, certo? Ela está sendo gravada e vai ser posteriormente postada no nosso canal do YouTube, Instagram e Facebook. Vai ser acrescentado também legendagem e intérprete de Libras, para que também a nossa roda de conversa tenha acessibilidade e contemple mais pessoas também, porque esse é o intuito do São João, né? O São João é uma ação inclusiva. E o nosso mestre Raimundo Claudino, ele começou aos 9 anos de idade dançando na quadrilha da Escola Antônio Alves Maia. Dançou também em Fortaleza, na Associação da Colônia Tabuleirense. Fundou, coordenou, dançou e escreveu os casamentos matutos, coreografia e desenhou o figurino da quadrilha Flor do Mandacaru, do ano de 1986 a 1998, sendo campeão cearense por 3 vezes. Raimundo foi coreógrafo, figurinista e escritor de casamento na quadrilha Arraiado São João Batista, em São João do Jaguaribe, de 1999 a 2009. Foi campeão cearense uma vez. Fez a quadrilha Filhos do Sol na Escola Nossa Senhora de Fátima em 2003 e 2004, ganhando também alguns festivais. Raimundo fundou a quadrilha Espião e Fulô em 2007, a qual esteve ativa até 2012, sendo campeã em alguns dos grandes festivais, inclusive no Mossoró Cidade Junina, na cidade de Mossoró, e no Iguatu Festeiro, aqui pertinho de Vaze Alegre. Fundou também a quadrilha junina Cheiro de Terra, em Horizonte, no ano de 1998. Desenvolveu trabalhos juninos em Tabuleiro do Norte, Fortaleza, Itapipoca, Horizonte, São João do Jaguaribe, Senador Pompeu, Hidrolândia. Palestrante dos Fóruns Regionais Juninos da Federação Cearense de Quadrilhas, palestrante do curso de formação de jurados nacional, presidiu a primeira comissão de jurados da Federação em 2014, idealizador e executor do projeto Circuito Folclórico, secretário de Cultura durante 12 anos em Tabuleiro do Norte, integrante do coletivo junino Vale do Jaguaribe, fundou e coordenou a quadrilha infantil Chicotinho Queimado, é membro da Academia de Letras e Arte de Tabuleiro do Norte e hoje é mestre de cultura e tesouro vivo do nosso estado do Ceará. Raimundo, prazer enorme ter o senhor aqui. Vou já passar a palavra para o senhor, mas antes eu gostaria só de ver algumas regrinhas com vocês. A primeira é manter os microfones desligados, certo? Para não atrapalhar a fala do nosso mestre. Podem ligar também a câmera de vocês, se quiserem, não tem problema, podem deixar ligado. E se alguém tiver alguma pergunta a fazer, algum comentário, algum questionamento, só levantar a mãozinha que a gente vai dando a oportunidade de falar aqui. Esse momento é para vocês, aproveitem, absorvam, sintam-se em casa. A Ribaçaia abraça todos vocês. Com a palavra, o nosso mestre Raimundo Claudino. Bom, primeiro agradecer pelo convite, Ícaro, né? Eu sou sempre acho que o grande beneficiado sempre sou eu nesse processo, né, de troca que a gente tem. Já vi aqui que tem um pessoal de Tamboril, que eu também tenho uma admiração. Eu vi a Ribaçaia, assim, na realidade, essa história de ficar falando de passado, desse momento,
e tal. Se vocês quiserem, a gente até fala. São João é hoje, né? A quadrilha junina é hoje. O São João hoje, quem faz é a Ribaçaia, né? É quem está no processo em 2025. Eu não gosto muito da ideia de um passado que me garante determinadas coisas. Eu gosto mesmo de estar na quadra, de fazer ou de assistir, de aprender com vocês todos os dias. Eu vi a Ribaçaia esse ano, em vídeo, ainda não vi pessoalmente, né? Espero ver. Fiquei muito encantado com muita coisa da Ribaçaia, com o colorido da Ribaçaia, uma linguagem muito dela, que é talvez o que mais me encanta. É muito ruim você ir assistir festivais e a sensação que você tem é que você está vendo sempre a repetição de alguém, né? A Ribaçaia tem uma linguagem, me pareceu uma linguagem muito, muito dela, né? Um colorido, uma diversão muito grande nas cores, uma forma muito dela de dançar, o que eu achei muito bacana. A coreografia é inteligente, é interessante, é criativa e é festiva, né? E me agrada ver. Né? É contemporâneo, mas me leva para lugares onde eu já estive, que eu gosto muito. Né? Me leva para um passado bacana, sem sair da contemporaneidade, que eu acho que é o que São João é. Né? Então, é disso. Eu gostaria mais de falar da Ribaçaia do que de mim. Né? Não tem muito o que falar de mim. Eu fiz uma história dentro do São João, né? A história talvez o que mais beneficia vocês até hoje é a história de ter criado a temática, de ter lutado pela temática, que lá atrás a gente não era aceito, quando a gente começou a discutir a temática. Talvez até a Euseni, o Valden, o pessoal, a Euseni principalmente, é quem mais tinha dificuldade de aceitar, e ela dizia que a gente ia perder o controle, é fato, perde-se o controle, né? Mas cultura não tem controle, cultura controlada não é cultura, né? Então, assim, continua valendo a história de você criar uma história para você expor seu trabalho, dar uma garantia de renovação a cada ano. O São João é novo todo ano. O São João de 2026, ele é muito mais novo do que o São João de 2025, do que o São João de 2024. Né? E vai ser sempre assim. Isso é que é o bacana do São João. Né? Então é disso que a gente vai falar. Não gostaria de ficar aqui falando de uma trajetória passada. Quero falar do São João de hoje. São João que eu vejo todos os dias, que eu assisto todos os dias. Quero ver a Ribaçaia. Vocês vão estar na final do Cearense. Vocês vão atuar o campeão cearense, não é, Ícaro? Isso, somos atual campeão cearense pela FECOAJUSE, e em 2022 a gente foi campeão cearense pelo Festejo Ceará Junino. Você é campeão do Ceará Junino. De todos os títulos que você pode imaginar do São João, o único que eu não tenho é esse que vocês têm, que é o do Ceará Junino. Eu não tenho o título do Ceará Junino até hoje. Oi? O do cearense o senhor tem de ruma, né? Tem alguns. E tem alguns títulos que muita gente busca, né? Eu tenho o Mossoró Cidade Junina, que é um título que acho que muita gente pleiteia esse título. Eu não tenho tanta... Mas o Ceará Junino eu nunca consegui. Acho que não vou mais conseguir. Não tenho intenção de voltar a botar quadrilha em quadra, entendeu? Assim, não tenho mais idade para isso também. Tem umas coisas que vai passando, né? Passa. E não tem. Aí eu me divirto hoje de ver vocês ganhando. Acho bacana. Estou sempre lá e estou sempre na torcida por vocês todos. Acho... eu não sou... Ganhar e perder é muito relativo, né, Ícaro? Ganhar é botar na quadra. Acho que a grande vitória de quem é de fato quadrilheiro é ter um trabalho na quadra a cada ano, que não é fácil, é muito difícil, eu sei que é difícil. Vocês moram distante de uma parte aqui do centro, de Fortaleza e tudo mais, trazer quadrilha para cá não é fácil, eu sei que não é. Né? Não sei qual apoio que vocês têm, qual tipo de apoio que vocês têm, mas é muito caro. O São João se tornou muito caro, né? É muito caro fazer São João hoje. Talvez não precisasse tanto, aí poderia ter, e a culpa é um pouco nossa, né? Porque a gente está cada hora criando novas coisas. Mas também é por isso que é bacana, que é legal. Sei lá. É isso.
queria muito saber da Ribaçaia. Me conta aí, como é que é a Ribaçaia? Que linguagem é a da Ribaçaia? Porque eu achei diferente da linguagem do São João, de uma maneira geral, e fiquei feliz com isso. A gente tem, seu Raimundo, Érico está até na sala, inclusive, se ele quiser falar também, sinta-se à vontade. Érico é meu irmão, é um dos Hum, projetistas também da quadrilha, inclusive é o coreógrafo da quadrilha, é o escritor do Casamento Matuto, é um faz tudo na quadrilha, né? A eu gente já tem uma, fui a gente tem uma preocupação muito grande, que o senhor já percebeu, inclusive citou aí na sua fala, em fazer um trabalho nosso, né? Um trabalho onde as pessoas assistam a gente e não lembrem de outro grupo, de outra situação. Por mais que vejam alguma coisa semelhante, mas diga, não, eles fizeram com a cara do Arriba Saia. Então a gente tem muito essa preocupação. E uma das coisas que traz muito a nossa identidade é justamente isso que o senhor citou no figurino, a questão do colorido. É uma coisa que a gente não abre mão é, nos temas que a gente trabalha. A gente sempre coloca o figurino, pede ao figurinista algo bem colorido realmente, porque já é nossa identidade e para a gente também é a identidade do Ceará e a gente não quer perder, né? Então a gente busca de início isso daí realmente, deixar a Ribaçaia com a cara de Arribaçaia e não com a cara de nenhuma outra quadrilha. Mesmo a gente tendo inspiração, admiração, por outros grupos, por outros trabalhos, mas a gente sempre procura fazer algo diferente, até também por respeito à inteligência criativa das outras pessoas que fizeram trabalhos anteriores em respeito a eles, entendeu? E entendi. eu queria. Entendi, entendi e vi. Isso da apresentação. Isso que você está me falando é o retrato do que eu vi. Né? Fiquei muito feliz disso. É muito bom. Eu sou um cara muito apaixonado pelo São João. E é muito bom quando você vê essa identidade. Entende? Que eu vou olhar. Antigamente, a gente. Tipo assim, o berço do São João do Ceará é o Pirambu. Tá? É onde começou tudo, é onde começou a competição. Tem muita coisa vinda de lá. Nós tínhamos umas 5 quadrilhas muito fortes no Pirambu. E se você chegasse, eu chegasse em qualquer lugar e tivesse uma delas dançando, não precisava dizer o nome, eu já sabia. É a Terra da Luz, é a Comadre Maria, é a Luar do Sertão, é Almedão. A gente identificava muito rapidamente. Como eu acho que se eu ver a Riva sair em qualquer lugar, eu vou identificar com muita facilidade. Isso chama-se identidade. Né? E é difícil ter isso. Ainda mais num movimento onde você precisa, todo mundo subir o mundo a saia, né? Isso é um fato. E eu conheço. Vou botar aqui. Massa. É legal que eu estou aí, eu vou me perder agora, que eu vou ficar vendo pessoas que eu conheço há muito tempo. Né? Que massa, cara. É daí de Horizonte, não é? Caramba, coisa boa. Eu trabalhei em Horizonte um tempo. Tem um trabalho lindo em Horizonte, sou muito a cheiro de terra, né? Massa, massa, legal. Eu já perdi a linha aqui do que eu estava falando. Mas é isso, é identidade. Assim, aí está aí o exemplo, a cheiro de terra é um exemplo. Né? Você olhava para a cheiro de terra e rapidamente você identificava a cheiro de terra. E assim, não é porque foi começada com a gente aqui do Vale que a Cheiro de Terra era a reprodução do Vale, não era. A Cheiro de Terra adquiriu uma linguagem dela, né? E enquanto ela existiu, eu espero que um dia ela volte, ela sempre teve essa linguagem muito forte. Né? Prazer em ver. É o Rubens, eu estou tentando lembrar isso, agora eu lembrei o nome. Olá, boa noite a todo mundo. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Rubens, sou da cidade de Horizonte. Conheço o Raimundo assim desde 1999, né? Ele sabe muito bem disso. Em 1998, juntamente com a Liduína Cândido Ponte, com Valdemar Queiroz e tantos outros, eles fizeram um trabalho em escola pública, né? Escola Municipal Maria Luísa. Lá surgiu o grupo Arte Folclórica e desse grupo surgiu a Cheiro de Terra, né? E foi assim, trabalhos muito bonitos. O Raimundo tem essa contribuição, ele trouxe um pouco, né, do seu conhecimento dos festejos juninos e também das danças populares para Horizonte.
né? Eu acho que isso engrandeceu muito aqui a cidade. Você contribuiu muito, Raimundo, para o desenvolvimento aqui da cultura da cidade, da região, né? Você é uma referência no estado do Ceará, né? E assim, a gente não está ativo a cheiro, mas sempre acompanhando os trabalhos, né? E é muito bacana a gente ver assim trabalhos que desenvolvem temáticas, né? Que nos fazem de fato relembrar, né? E se conscientizar sobre aquilo que está se passando, aquilo que está acontecendo. É muito bom isso, né? E fico muito feliz de ter essa roda, esse momento de conversa, de partilha, né? Eu acho que para a cultura do nosso estado é muito bom, né? Até então, eu visualizando aqui o Instagram, eu vi assim várias pessoas se manifestando, né? A torcida, né? Eu fico muito feliz, né, de ter não só uma representante de Horizonte na cidade do Ceará Junino, como também ter uma representante do Vale do Jaguaribe, que era uma das regiões que nós tínhamos também como referência, certo? Então, assim, desde já parabenizar a ideia, né, de fazer esse encontro, né, e quem sabe, né, futuramente a Cheiro não volte ou a gente não se encontre aí em outros momentos dos festejos juninos. Valeu, Rubens. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Rubens. Pedro levantou a mão. Alisson da Flor do Caju. Nossa. Vamos lá. Alisson, tá por aí? Meu Seja Deus, bem-vindo, amigo. tô aqui cozinhando, fazendo a minha sopa. Fazendo minha sopa de feijão e batendo um papo com o Raimundo Claudino e com o Ícaro. Cara, tem coisa melhor do que isso? Não tem. E com a Ribosaia, viu? A Ribosaia tá em peso aqui. Ei, cara, que bom. Eu passei aqui mesmo só pra gente pra matar um pouquinho da saudade do Ícaro, que eu só encontro ele uma vez no ano no São João, que é uma pessoa que eu admiro muito, pessoa que eu gosto bastante, uma pessoa que a cada ano que passa eu fico mais encantado com o trabalho da Ribosaia, mais esse trabalho que encanta o Estado, esse trabalho que encanta o país, digamos assim, e assim, tenho muito orgulho hoje de ser seu amigo, de assistir o seu trabalho, de elogiar o seu trabalho, o quanto é precioso para o nosso Estado, e o que falar de Raimundo Claudino, né, que era um nome de potência no nosso Estado. Eu tenho um fato curioso com o Claudino, que eu não conhecia, só por nome, já admirava bastante, já sabia das facetas da história dele. E ano passado a gente estava em Sobral, na final do Menino, e eu estava esperando as notas e a Festeja Ceará estava entrando em quadra e eu estava lá esperando a nota da Flor do Caju. Quando eu olhei para trás, o Jorge estava atrás de mim, assim, na Festeja Ceará, e eu tinha foto, cara, tem que registrar esse momento, porque como o próprio investidor do nosso estado, que atrás de mim, e foi assim, foi um encontro maravilhoso que eu tive com ele nesse dia. Talvez ele nem lembre disso, não sei, mas eu tirei essa foto com ele e a gente ficou ali batendo um papo rápido, porque a gente precisava voltar para Pacajus. E foi assim, foi o único momento que eu tive um contato com ele, mas você sabe aquela sensação de quando você vê uma pessoa que pra gente é muito importante e que a gente precisa registrar. Então fica aqui, né, a minha admiração também por essa pessoa. Eu tô passando aqui mesmo só mesmo para dar um oi, vou cuidar aqui na minha janta, mas estou acompanhando aqui o bate-papo, viu? Um beijo, um abraço a todos vocês que fazem cultura, a todos que estão agora assistindo esse bate-papo, que fazem o São João acontecer. Assim como o Raimundo falou, eu também, todos nós somos apaixonados pelo São João. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigado, Alisson. Lembro sim. E o São João é isso, cara. São esses encontros, né?
qual outro movimento que faria a gente ter esses momentos, né, assim, de conversa, de admiração por pessoas tão distantes de nós, né? E que vai ficar aí, fica marcado. Por exemplo, eu gostei muito do trabalho da Riva Saia. Esse trabalho vai ficar para mim, mesmo que a gente não tivesse conversado, ele fica marcado na minha mente, não é? Assim, é a arte que alguém criou e que me tocou e que mexe comigo, essa é a questão. Eu acho que o Érico também está querendo falar. Tô sim. Boa noite a todo mundo. Que alegria estar participando desse momento aqui, dessas potências, né? Cheio de terra aqui. Eu fico muito, muito feliz, mas principalmente, mestre Raimundo, eu acho que eu tô até emocionado, não sei nem como eu falo, o quão importante essas palavras que a gente escutou aqui do senhor, direcionado ao o que a gente montou dentro da nossa simplicidade e vontade de entregar um material diferente do que já tinham sido entregues, divertido para poder divertir a galera e a gente chegar e ouvir essas palavras de um mestre, de um tesouro vivo, é muito forte, assim, toda a percepção, a sensibilidade que o senhor tem de um trabalho junino, né? Tanto é que veio dessa luta, da temática e tudo, e poder falar as palavras das coisas que a gente pensou e que queria que as pessoas percebessem. E aos seus olhos você percebeu com tanta clareza, e até falar que impactou, é impagável para mim, para Ícaro e para todo mundo que está executando. Eu acho não, tenho certeza, é maior do que qualquer troféu de primeiro lugar que a gente possa ter recebido ou vá receber, porque é ter a certeza que uma pessoa que contou muito forte a história do São João ainda hoje está na ativa, sabendo, trabalhando e entendendo o que é o movimento junino com a sua evolução, ter toda essa percepção e distribuir todas essas palavras que o senhor distribuiu a nosso favor, eu não sei nem como agradecer, né? Por isso que eu digo, eu fico muito emocionado por esse momento, por a gente estar podendo ouvir essas palavras do senhor, mestre da cultura quadrilheira, que eu tomei conhecimento por Ícaro maravilhado com a pessoa, com o trabalho, e falava muito sobre, e aí eu acabei tendo conhecimento de toda a trajetória e o trabalho do senhor muito por Ícaro, que ele quem chegou maravilhado com quem era o Raimundo Claudino, e hoje o mestre da cultura Raimundo Claudino. Então, muito obrigado, você não tem noção o quão grande foi ouvir essas palavras do senhor. Érico, agradecimento é todo meu pelo trabalho, né? Assim, para o cara que ama o São João como eu amo, ver hoje um grupo ser capaz, depois de tanta história, de tantas outras histórias feitas, você colocar um trabalho na quadra que seja singular é muito difícil, extremamente difícil. E o trabalho é singular em muitos aspectos, assim. Por exemplo, eu vi a rainha da Riva Saia, ela foge do padrão das rainhas que está no mercado, né? Que tem aquelas rainhas que é muito é muito kung fu, muito braço esticado e tal, muita performance. E ela não, ela me levou mais para o lado de que é uma mulher que eu gosto muito, que é quase para um lado cigano, né? De sedução muito maior do que exibição, tá? E foi isso que eu vi nela, assim, é uma Carmen, né? É um jogo de sedução muito forte dela, que é muito interessante de ver e que é muito diferente do que todo mundo está fazendo, né? Então, assim, parabenizar ela por isso, parabenizar vocês, porque eu acredito que vocês têm uma participação nessa escolha, inclusive da musicalidade que é escolhida para ela, sem precisar virar uma carrapeta no meio do São João, né? Porque acho que alguém disse em algum lugar que para você ser uma boa dançarina de quadrilha, você teria que girar feito uma doida. Eu não sei onde é que está escrito isso, mas eu acho que escreveram isso em algum lugar, porque é impressionante como a gente vê isso, né? E gira, e gira, e gira, e não há necessidade disso tudo. Até pode girar, não vejo nada de errado nisso, mas não precisa também. Se a dança não é só giro, não é? A dança a dança é um jogo de sedução. Você tem muita saia para isso, você tem muito
cabelo para isso. A mulher tem muita coisa para mostrar além de um giro. Eu acho que empobrece a apresentação da menina. E eu vi isso na rainha de vocês, né? Uma forma mais simples de se mostrar, sem muita firula mesmo. Mas eu achei ela sedutora, digamos assim. Isso me agrada de ver. Né? Dá parabéns para ela por mim, por favor. Ela está aqui na sala, Janaína Lima, nossa rainha. Dançou até a 29ª semana de gravidez, viu, seu Raimundo? Que legal. E aí, Gabriela substituiu ela, quem está agora tocando o barco. Sem deixar também a desejar, pegou, né, uma responsabilidade imensa no meio da temporada, abraçou com unhas e dentes e está aí mostrando também o maior talento. Foi, parabéns, Janaína. Antônio Arthur levantou a mão também. Após Antônio Arthur falar, eu tenho uma pergunta para fazer a seu Raimundo Claudino sobre casamento matuto, uma curiosidade que eu tenho. Mas abri a fala aqui para Antônio Arthur. Seja bem-vindo, Antônio Arthur, sinta-se à vontade. Opa, meus amigos, boa noite. O mestre Raimundo, cumprimentar aí os meninos, cumprimentar todos os participantes, né, em nome de Érico, Ícaro, que acompanho desde o início dos trabalhos aí. Hoje estou como vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Vaza Alegre. Eu acho muito importante esses momentos de vocês e também eu vejo, né, o empenho de todos e acompanho também o crescimento aí, né, do movimento junino, né, eu sempre acompanho, não só aqui em Vaza Alegre, mas eu tenho pela internet, sempre vendo os festivais, vendo muito ali Paraíba e tal, e levantar um questionamento, assim, uma opinião como até espectador, né, eu acho que a gente poderia falar aqui em várias fases técnicas aí do desenvolvimento dos temas e tal, mas como espectador e torcedor, a gente acaba percebendo junto às pessoas que assistem, que fazem parte também dos festivais, que são os espectadores, que é o público em geral, né? Não só os jurados, mas o público. O que é que vocês veem aí com relação aos desempenhos, às estruturas das quadrilhas? Eu achei interessante arrebaçar esse ano, porque assim, a gente sempre espera, como espectador, eu falo, o pessoal espera aquela, a gente costuma dizer na arquibancada, as alegorias, como se fosse uma escola de samba com estruturas imensas, aquela coisa toda, né? E eu consegui ver nos meninos esse ano algumas coisas que eu vi nos outros estados, que é o quê? Que é trazer para a apresentação mais a essência do período junino, do mês junino, do São João em si, aquela coisa sem muita firula, sem muita, mais com objetividade, fazendo aquele feijão com arroz bem feito, até comentei com os meninos depois e tal, que até os meninos falaram, rapaz, é complicado fazer feijão com arroz, mas eles fizeram nesse ano de uma forma diferenciada, uma forma bem interessante, mostrando a sua temática. E eu queria ver do mestre, como é que ele vê essa dinâmica, como é que ele vê essa mudança, digamos assim, dessa fase de deixar de usar na quadra tantas estruturas, tanto show pirotécnico, tanta coisa para passar ou resgatar essa essência de apresentações mais voltadas mesmo para a essência do junino, desde o repertório, desde aquela do desenvolvimento ali das coreografias, né, do movimento em si. O que é que o mestre aí acha desse possível resgate dos grupos, né, de estarem apresentando dessa forma? Porque assim, eu como espectador, falo novamente, porque eu assim, não conheço a maioria do pessoal aí e tal, mas eu sei da luta e sei do quanto vocês batem cabeça, passam um ano pensando em temas e tal, e no desenvolvimento em si. Como é que vocês veem também essa questão de deixar mais essa coisa de... O pessoal estava falando até há uns anos anteriores, rapaz, as quadrilhas estão virando escolas de samba, por ter tanta coisa implementada na quadra, estrutura, que se torna até mais caro até, né? Você desenvolver um tema com tanta estrutura, com tanta coisa, com tanta tecnologia e tal, mas às vezes eu percebi em algumas apresentações que a essência junina estava se
desvinculando para um tema atual, aí no desenvolvimento do tema atual, acaba se esquecendo um pouco das nossas raízes e da apresentação mais tradicional. Muito obrigado a todos e parabéns a todos pela temporada. E deixar aqui meu abraço aos meninos, que a gente está aqui sempre para o que precisar, a gente está sempre à disposição aqui no governo de Vaza Leve. Forte abraço a todos. Bom, porque, assim, quando tu fala do espectador, né, assim, tô falando como espectador e tal, é para vocês que a gente faz, né? Então, assim, quem tem muito direito de falar são vocês mesmos, que estão como espectadores, assim, a gente saber se está agradando ou não. O São João, ele tem caminhadas, assim, tem um período que você caminha muito para um lado, depois você percebe que já não está mais tão agradando tanto, e você vai encontrando formas de continuar agradando. O bacana, e aí eu volto para o que eu conversei no início, de que você consiga fazer isso sem perder sua identidade. Eu não tenho que copiar que ganhou o ano passado, ou o ano atrasado, ou o ano sei lá que ano, para que o meu trabalho seja bem feito. O meu trabalho é bem feito porque eu fui criativo, eu fui né, nesse ano e funcionou. Nem sempre funciona. Isso é um fato também. Não é todo ano que a gente marca um gol de placa, né? Tem anos que a gente joga melhor, tem anos que a gente não é que não jogue bem, mas outras pessoas jogam melhor que a gente. E a gente tem que aceitar isso, né? Eu acho que o movimento ele vai caminhar agora para menos pirotecnia e mais dança. Eu percebo isso no movimento, tá? Eu vejo mais a dança sobressaindo a pirotecnia, né? Eu vi o Cruzeiro da Ribassaia muito interessante, muito inteligente, né? E é difícil você não se apegar àquela coreografia, né? Porque ele faz uma divisão bacana, ele faz é muito inteligente a forma que foi feito. Parabéns para quem criou esse movimento. Eu acho que foi o Érico, né? Pelo que eu entendi, ele é o coreógrafo do negócio. Então, parabéns pelo trabalho. Então, assim, quando você consegue emplacar muita coisa bacana dentro da coreografia, né? Tem momentos da coreografia que me parece uma disputa, uma peleja, né? Quando eles ficam de frente um para o outro, eles criam algum movimento que lembra uma peleja. Isso é muito interessante de ver, né? Porque está muito dentro da temática, traz muita coisa bacana para a gente. E isso substitui as grandes plataformas, né? Aquelas coisas gigantescas e tal, que fica caro, que é difícil de conduzir, que é difícil de montar, que é muito trabalhoso, e que às vezes é porque não é criativo o suficiente para fazer a coisa mais simples, né? Para ser simples, você tem que ser criativo, velho. É difícil de ser simples, né? Para você ser mirabolante, basta ter dinheiro, né? Quando você tem dinheiro, tem uma estrutura bacana. Se eu tenho 2 ônibus para levar o meu pessoal e tenho mais uma carreta para conduzir o material, eu não tenho necessariamente que ser criativo, né? Eu tenho só que comprar direito as coisas. Não vejo quadrilha muito assim. Eu gosto mais de ver essa criatividade, me encantar com pouco, né? Eu estou vendo aqui o Rubens, aí eu vou falar aqui da Cheio de Terra, eu acho que de 2010 ou 2011, que foi feito lá o Redes e Rendas. Qual foi, Rubens? 11 ou 10 ou 11? Foi 2010, Redes e Rendas. Pronto, Redes e Rendas. Se você olhar Redes e Rendas, praticamente não tinha nenhuma estrutura. Nenhuma estrutura, né? Era feito tudo com... E era um trabalho lindo. Como eu vi o de vocês, vocês têm uma escadaria que desce o casal de noivo, né? E tem uma plataforma inteligente que as pessoas passam pelas fitas e tal, e lá em cima acontece alguma coisa. É isso, né? A criatividade substitui o dinheiro, sempre. Agora é mais difícil ser criativo. É mais fácil arrumar o dinheiro. Né? Mestre, Oi. eu queria fazer uma pergunta. Eu também, Érico, de novo, eu também escrevo os casamentos do Arriba Saia e
eu queria justamente ver a opinião do mestre sobre casamento juninos, qual é o formato que lhe agrada mais. Eu sei que você talvez seja bem eclético, né? Gosta de um texto mais humorístico, mas também gosta de um texto mais pesquisado. Eu queria entender qual lhe agrada mais, qual você acha que funciona mais no espetáculo junino. Casamento hoje, Érico, assim, gostar do casamento eu gosto tanto quanto eu gosto da quadrilha. A gente sabe que ela perdeu muito o valor dentro falta 14 minutos aqui essa chamada, mas eu acho que o Ícaro está controlando isso. Vamos lá. Eu acho que tem as duas formas. Eu gosto muito do casamento bem feito. Gosto de uma linguagem menos teatral e mais terreiro, mais de rua, mais terreiro mesmo, certo? E menos teatro. Né? O teatro, sei, eu acho que não é uma outra linguagem. São atores que não são atores, né? São atores da quadrilha que se presta aquele trabalho para ser ator, mas eles não são atores. Então, um trabalho talvez mais circense, se eu pudesse dizer, talvez seja isso que eu vejo, né? Agora, sim, o casamento também é a única parte falada que tem na quadrilha. Eu tenho que justificar um tema e a temática hoje faz parte da pontuação. Então, eu tenho que usar esse casamento também para explicar muito do que eu quero dizer, do meu tema, né? Que é a única hora que eu estou falando, conversando. O casamento tem que ter isso. Mas tem que ter circo. Tem que ter circo. Eu acho, para mim, pessoalmente, tem que ter circo. Né? Os movimentos são mais exagerados, né? Eu acho que não são movimentos simples. Tem que tomar muito cuidado com a linguagem, porque às vezes, por exemplo, você estava em Mossoró, né? A história de vocês rola em Mossoró. Tem que tomar muito cuidado com a linguagem, tem que tomar muito cuidado com o temporal da história, né? Eu não posso, de repente, trazer uma linguagem de TikTok para dentro de uma peleja que aconteceu em Mossoró na época em que foi morto o cangaceiro lá, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, com essas coisas, porque não pode tudo, tem que ter limite as coisas, eu acho. Mas é a minha opinião só, viu? Opa, Raimundo, é o Rubens. Quando você falou em questão de identidade, né, é muito louvável realmente que os grupos eles preservem aquilo que eles acreditam, né? E hoje às vezes eu consultando as redes sociais, né, uma das coisas que assim me causou assim, um pouco de estranheza e está me causando ao longo dos anos é não só essa questão de divisão, né, de entidades, né, como também alguns grupos juninos se degladiando nas redes sociais. Eu acho que isso fica muito feio para o movimento junino do nosso estado, né? Então, assim, eu acho que o movimento junino, eu acho que ele está numa crescente novamente, ele está crescendo, né? Alguns grupos procurando se fortalecer, mas, assim, eu acho que o São João ele não merece essas coisas que está vendo nas redes sociais, né? Essa divisão de grupos. Meu grupo foi prejudicado porque quem estava julgando era jurado tal, era da federação tal, era da entidade tal. Eu acho que isso tem que ser revisto, né? Porque, assim, tá ficando feio, sabe? Tá ficando feio. Eu acho que o São João é maior do que isso, né? A nossa cultura é maior do que isso. E eu acho que a gente precisa valorizar realmente aquilo que a gente acredita, né? Inclusive, uma das frases que a gente utilizou aqui um ano, né, que dizia o seguinte: no resgate de tuas raízes está a nossa identidade. Então, é nas nossas raízes que a gente tem que acreditar, de onde a gente veio, o que é que a gente acredita, né? Porque se a gente perder essa essência, a gente não vai para lugar nenhum. Concordo, Rubens. É assim, o São João, ele é
ele é grandioso, assim, a maior atividade cultural do nosso estado é o São João. Maior que carnaval, maior que qualquer outro tipo de atividade cultural. Nós somos representantes dessa cena cultural que é a maior de todas. Talvez a gente não tenha ainda a noção do tamanho dessa cena e do que nós representamos. Tá? Acho que precisa um pouco mais. Fico feliz quando eu vejo, volto para a Ribaçaia, quando eu vejo a Ribaçaia com a identidade dela, como eu via na época da Cheiro, a identidade da Cheiro. Fico feliz com isso. O entendimento de que o que nós fazemos é gigante, é grandioso. Falta ainda o entendimento de como lidar com isso. Tá? Há muito tempo que eu defendo que a quadrilha junina ela vá para dentro da universidade. Certo? Ela tem que tirar uma cadeira regular dentro da universidade como o maior movimento cultural do nosso estado. Então, ela teria que estar dentro da universidade. Estando dentro da universidade, naturalmente, nós teríamos ali jurados, avaliadores, apreciadores, fazendo uma cadeira regular, sem estar ligado a nenhum tipo de trabalho, a nenhum tipo de quadrilha. Né, mas ligado à história, ao conteúdo histórico. E aí, com isso, a gente tem uma garantia de preservação. Porque o que nós temos hoje? Nós temos o Rubens, já não dança quadrilha há algum tempo, mas ele dançou quadrilha há mais de 2 anos. Ele pode fazer uma formação de jurado no próximo ano e virar jurado de quadrilha. Um menino de 18 anos, 19, 20 anos, que dançou quadrilha esse ano, daqui a 2 anos, ele pode estar julgando. Ele faz um curso, normalmente com 6 ou 7 vivências. Hoje em dia, a maioria delas feita de forma virtual, e ela vai estar julgando o trabalho do Ícaro e do Érico, que faz quadrilha há não sei quanto tempo. Entendeu? Ou, se eu voltar para a quadra, o meu trabalho. E ele vai estar dizendo que está errado ou que está certo. Uma coisa... Né? E é complicado de você escutar isso, muitas vezes. Porque nós fazemos, o Ícaro pode concordar comigo nisso, nós fazemos, ninguém mais do que a gente sabe aonde a gente perde ponto. Não é? Porque a gente vê a apresentação e você percebe, ali, hoje não foi legal esse negócio aqui. Né? Não, a minha harmonia hoje não estava o ideal. Sei lá o quê. E aí você, quando vai pegar a planilha, o cara tirou ponto, aonde você sabe que você não perdeu. E isso incomoda demais, assim, é mais do que você perder o ponto. Né? Incomoda você saber que você está sendo julgado por alguém que não sabe, ou que sabe menos que você. Eu tenho 64 anos, eu tenho 55 de quadrilha. Eu comecei com 9 anos. E em 2014 eu julguei quadrilha. Assim, foi o ano que eu julguei mais quadrilha. E também foi o último ano que eu julguei quadrilha. Porque quando eu me vi naquelas mesas, eu percebi que eu não sabia fazer aquilo. Entendeu? E olha que eu tenho esse tempo todo de quadrilha, mas eu percebi que eu não sabia medir. Eu não tenho como medir o trabalho de um grupo e de outro, cara. Não tem. Eu sou bem contra a competição por isso, assim, porque eu acho que cultura não se mede. Cultura se aprecia. Entende? Eu não tenho como medir. Mas tudo bem, já que tem que fazer medida, vamos fazer de uma forma correta. Vamos colocar isso tudo dentro de uma capacitação real. Nós temos hoje os IFs, nós temos a Universidade Estadual do Ceará. Vamos colocar isso como uma cadeira regular, vamos discutir mais a fundo o São João, que eu acho que ele merece. Entende? Assim, que dança é essa? Né? Porque, assim, quem sou eu para dizer a importância da Ribaçaia em Varzé Alegre? Quem sou eu para dizer a importância da quadrilha Arrasta-Pezinho lá na Barra do Ceará, que eu fui visitar no final de semana passado? Sabe? Numa comunidade esquecida do mundo, e que tem um rapaz e uma moça que resolveu trabalhar com esses meninos. Quem sou eu para dar nota nesse povo, velho? Entende? Então, assim, o São João é muito maior que isso. É muito mais... Então, bora discutir, pelo menos vamos discutir mais profundamente o movimento.
né? Vamos ao Ícaro, nós aqui fazemos um negócio aqui no Vale que a gente chama de Vale Junino, mas que é assim, todo mundo se apresenta, naquela noite foram 4 quadrilhas, tá, beleza. Eu assisti as 4 quadrilhas, mas eu não dei nota para ninguém, né? Eu estou só apreciando o trabalho. Eu e mais 2 colegas meus. Já fiz isso o ano passado e o ano atrasado. E aí, no final, no outro dia, durante o dia, a gente, virtualmente ou presencialmente, a gente tem uma conversa com aquelas pessoas. O Rubens apresentou o trabalho dele, o Ícaro apresentou o trabalho dele. O Ícaro tem 10 minutos para fazer a defesa do que ele botou na quadra. E eu, como apreciador, tiro uma dúvida ou outra que eu possa ter, certo? No final do festival, a gente faz a aclamação do melhor. Eu gostei mais da quadrilha do Ícaro. A segunda que eu achei mais interessante foi a do Érico, e a terceira mais interessante foi a do Rubens, né? Eu não preciso dizer que as outras foram ruins, porque para mim todas são boas, certo? Mas eu posso dizer dessa forma, procurando o que tem de bom no seu trabalho. Tem uma forma hoje, eu preciso determinar dizer isso aqui. Tem uma forma hoje, na formação de jurado, eu participei de algumas. Como é que eles fazem esse processo? Toda quadrilha entra com 10 e você vai perdendo pontos. Não é assim? É isso, Ícaro, a informação que você tem? Isso, é. Isso, é isso. Isso mesmo. Na apreciação, a gente faz ao contrário. Todo mundo começa com 0 e eu vou somando o que você traz de para mim. Qual a diferença disso? Ao invés de eu procurar defeitos, eu procuro qualidades. Então, eu não olho para o grupo procurando os erros, que é muito chato. Eu olho para o grupo procurando o que ele tem de bom para me oferecer. O colorido que ele trouxe, a identidade que ele me mostrou, a história que ele me contou, que me pegou, né? Eu vou olhando o que tem de bom. E eu chego na mesma pontuação de quem olhou de 10 para baixo. Só que olhando acerto. É muito ruim quando você está dançando e que você vê o cara lá na sua frente procurando ver se o teu pé está alinhado com o outro. Ao invés de estar olhando para o meu rosto, para o meu sorriso, para a minha vontade de dançar, entendeu? Então, são essas diferenças que a gente tem que colocar dentro do movimento, para valorizar o movimento e não valorizar o avaliador. O avaliador faz parte do processo, beleza, faz. Mas a estrela do processo é o quadrilheiro. A chamada vai terminar, meu irmão. Abre o teu microfone, Ícaro. Vamos continuar aqui, que quando ela encerrar, que a gente pode abrir outra chamada. Aí a gente manda de novo, certo? Eu já estou vendo aqui com o rapaz que está fazendo a gravação, ele já está ciente aqui, chegando ao fim. Já está encerrando aqui. Mas aí, no fundo é isso mesmo, sabe? É olhar com prazer. Eu sou muito apaixonado pelo São João, velho. Eu sou incapaz de olhar defeitos, só olho qualidade.